Agora nós já estamos iniciando, mas ainda dá tempo. Vem, nós estamos iniciando a introdução ao panorama do Novo Testamento. Nós estamos esperando por você. Boa tarde, graça e paz. Graça e paz. Vamos, a partir desse momento, estar dando início ao panorama, né? A abordagem do panorama do Novo Testamento, né? O Senhor Jesus, ele fala no livro, entrar aí com a Bíblia na mão, né? Confere aí, por favor. Para todos nós, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, né? Olha aí o conselho-chave do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho para todos aqueles que nele creem, né? Conselho para o cristão, conselho para a sua igreja que foi comprada, lavada, remida pelo seu sangue, para ir morar no céu, né? Que diz aí, examinai as escrituras, porque cuidai, né? Nela, cuidai, ou seja, achai, você acha nela, você encontra nela, né? Você encontra acerca do próprio Jesus, do que está escrito a respeito de Jesus. Cuidar de nela a vida eterna, e são elas mesmo, disse Jesus, que dele testificam. Ou seja, as escrituras atestam. Aí já entra o quê? Já entra a questão justamente do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, vamos lá, testamento, o que é, lembrando quando iniciamos uma aula, o professor não é o único a falar. Vamos lá, um testamento, eu abro sempre a oportunidade para que sejam feitas colocações. Vamos lá, testamento. O que seria um testamento? Está vendo para todos, né? Um testamento. Na questão cotidiana, no nosso dia a dia, no meio secular, um testamento. É como se eu tenho esse celular. Certo. Ele é meu. Okay. Aí eu faço um documento, um testamento, dizendo que quando eu morrer, esse celular vai ser da Débora. Ok. Então, quando eu morrer, eu vou pegar esse documento, vou ler e vou dar esse celular para a Débora. Porque eu deixei em testamento para a Débora o celular. Não vou poder dar para o Aldenir, que é meu marido. Eu vou ter dado para a Débora, porque eu deixei em vida o desejo de dar o meu celular para ela. Ok, bem explicado, bem claro a colocação, né? E a explicação do que acontece no contexto social da nossa sociedade. Testamento é isso na sociedade. É quando uma pessoa, um ser humano, né, quer deixar algo, alguma coisa, coisas de herança para outra pessoa, como ela falou aí, deu um exemplo do celular. E aí nós vamos ver pessoas fazendo esse documento, né, que é feito no cartório, vai aos órgãos, né, competentes, e ali é reconhecido, é registrado, certo? E ali fica aquele testamento como, né, atestando uma herança, né, uma herança para a pessoa destinada,
que não pode ser o quê? Que não pode ser repassado para outras pessoas. Então tem que ser a pessoa que está onde? Que está no testamento. Ok? Então, como nós abordamos aí? Primeiro tópico, a questão do. Começamos que em João, né? Um texto assim bem crucial e básico e central, Jesus falando em João 5:39, né? Que examinai, né? Examinai. Quando a gente vai fazer um exame, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um estudo minuciosamente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos examinando as Escrituras nesta tarde, né? Abordando a segunda parte da Bíblia, porque a Bíblia começa no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, no Antigo Testamento. Algumas Bíblias traz o Velho Testamento, outros traz o Antigo Testamento, mas são palavras que o sinônimo é o mesmo. E nós estamos abordando hoje o Novo Testamento, aonde o Senhor Jesus aconselhou que nós, como povo dele, examinassemos as Escrituras, porque ele deixou, vamos lá agora atualizar para o espiritual. Ela falou sobre o que acontece na sociedade, aonde Jesus deixou uma herança para nós. Qual foi essa herança? E aonde é que está essa herança? Qual foi essa herança? Sim, a vida eterna está no contexto. Isso aí já a herança está na sala. A vida eterna é o resumo de tudo. Pronto. A vida eterna é o resumo de toda a nossa vida aqui, de toda a nossa jornada de seguir a Cristo. Se vai culminar onde? Na vida eterna, vai desembocar na vida eterna. Mas vamos lá, falando de testamento. Qual é o testamento que Jesus deixou? Deixou o Novo Testamento. E o que tem dentro do Novo Testamento? Ele deixou uma herança, uma grande herança. Qual é a herança? Vive em abundância. Ele jogou no mar do esquecimento os nossos pecados. Não. Vamos chegar lá. A herança que Jesus nos deixou foi o seu Evangelho. Ok? Então, olha só, raciocina comigo. Estamos aonde? Estamos estudando o que é o panorama do Novo Testamento. Então, esse Novo Testamento aí, né? Abra aí em Mateus, por favor, em Mateus. Esse Novo Testamento está atestando de quem? Quem foi que morreu aí? Nesse testamento? Jesus. Né? Jesus morreu. E é lógico, claro, é evidente que ele ressuscitou ainda aqui na terra. Mas o ponto aqui é que Jesus morreu. Para que haja um testamento, para que seja feito um testamento, alguém tem que. O que acontece? Tem que morrer. Aí uma pergunta para nós. Se Jesus não tivesse morrido, tinha esse testamento? Não. Entenderam agora? Alcançaram? Então, naquilo que a diaconisa abordou e explicou muito bem, antes dela morrer, ela abordou o quê? Que, por exemplo, iria deixar o celular. Ela ia aos órgãos competentes, ia
fazer um testamento deixando o celular para Débora, certo? Ela fez isso porque ela já estava o quê? Preste a e sabendo que indo morrer um dia, ela já ia deixar o quê? Atestado um documento. Aconteceu parecido com Jesus? Aconteceu. Jesus, ele veio cumprir uma missão. Ele veio trazer a salvação para todos aqueles que nele crescem. Ele veio trazer a salvação ao mundo. E aí nasce o Novo Testamento. Porque até então, vamos lá, agora manusear a palavra, porque eu não distribuí as apostilas, porque nós vamos mais na prática dessa escritura sagrada. Abriu no Novo Testamento? Todos? Presta atenção que tem uma folha em branco aí. Vê se tem uma folha em branco aí. Tem uma folha em branco, não tem? Tem essa folha em branco. Vocês sabem por que essa folha em branco aí? Vocês sabem o porquê dessa folha em branco? Pois elas, por favor, levanta ela assim, deixa ela em pé. Essa é em branco? Não. Só tem as costas? As costas e o corpo. Sim, tem uma folha aí em branco dividindo o final do antigo e que separa do novo. Então essa demarcação aí está indicando e falando do período chamado interbíblico. Período interbíblico. O que aconteceu aí? O que está demarcando aí? É que quando o povo, o Velho Testamento, ele se encerra com o povo de Deus no exílio babilônico. Lembra que até na pregação eu falei ontem, né, sobre quem estava aqui na pregação ontem? Né? A pastora estava na pregação, Débora. Lembra que eu falei em Isaías capítulo 40, verso 30 e 31, que Isaías tinha escrevido para o povo que estava cativo na Babilônia? E o Velho Testamento ele vai encerrar com a história do povo na Babilônia. O povo preso, cativo, o povo de Deus, o povo judeu. Que o tempo seria um tempo de 70 anos. Só que, no período, né, quando para o Velho Testamento, quando encerra ali o Velho Testamento, em Malaquias, né, que é o último livro do Velho Testamento, o Velho Testamento ele tem 39 livros, né? Quantos livros tem a Bíblia? 66, certo? 66. Então, vamos lá. Velho Testamento 39. Você pode até ver lá no índice, lá antes, na tarde. 39 com 27 do Novo, né? O Novo Testamento vai ter 27 livros, né? E aí o que aconteceu? É que quando para o Velho Testamento houve um período chamado período interbíblico, que ali houve um silêncio aonde Deus parou por algum tempo. E sabe quanto durou esse tempo? Durou 400 anos. Olha aí, quando encerra Malaquias, houve um período, esse período Deus ficou em silêncio, sem falar com o seu povo, mais uma vez, sem falar com Israel, sem Israel ouvir uma voz de um profeta
dizendo, assim diz o Senhor, né? Ou assim fala o Senhor. Então, foi passado ali 400 anos. Por isso que eles colocaram, né, os tradutores, os escritores, e isso aí está na hora da redigir a Bíblia, né? Da redação da Bíblia, eles colocaram aí essa folha, né? Separando o Antigo do Novo, porque aí foi um período intercalado, aonde Deus ficou em silêncio, houve um silêncio na voz profética, né? Parou, os mensageiros, não tinha mensageiro nenhum da parte de Deus, trazendo e levando mensagem de Deus para o povo. Ok? Sim. Mais um pouco de Deus para os 400 anos, o povo de Israel O povo Continuava adorando a Deus. O povo continuava adorando a Deus, esses 400 anos de silêncio. sim, continuaram, mas nem todos, porque aí ele lá, preso na Babilônia, muitos que eram fiéis, fervorosos, permanentes, né? Eles continuaram adorando a Deus, independente, acima de qualquer coisa, mas teve muitos que perderam a fé, se enfraqueceram espiritual, mas a sua pergunta foi respondida. Muitos continuaram adorando a Deus, sempre resta os remanescentes, tá? Muitos ficam pelo meio do caminho. Por exemplo, hoje tem sido diferente? Hoje não tem sido diferente. Quantos começaram conosco aqui, pastora? Quantos começaram conosco aqui? Né? Que a congregação era cheia. Desencadeou essa pandemia, né? Que já dura aí mais de 2 anos, né? E muitos ficaram pelo meio do caminho. Não foi diferente lá atrás e não está sendo diferente hoje, né? Mas tem o quê? Tem os que perseveram, tem os que persistem, tem os que continuam, né? Independentemente que chova, que faça sol, que demore ou não demore, né? Que tenha crise ou não tenha crise, porque o povo de Deus que tem convicção, a igreja que está firmada em Cristo, ela não teme as crises da terra, né? Por quê? Porque ela tem a promessa que as portas do inferno, né, se levantaria, mas não prevaleceria contra a igreja do Senhor, ok? Então, nesses 400 anos, sim, o povo continuaram a adorar. Teve outro acontecimento que também foi 400 anos. Quem é que lembra? O período lá do Egito, que depois da morte dos patriarcas, Deus ficou em silêncio e o povo ficou aonde? No Egito, sendo escravo, e durou 400 anos. Interessante, né? Deus aí trabalhando na numerologia dos 440 dias, 40 noites, né? E daí por diante, né? Na numerologia de 4. Então, aqui foi um período indevido que aconteceram, né? Teve outros acontecimentos, mas
acontecimentos paralelos. Não foi o acontecimento registrado como os livros canônicos, né? Os livros canônicos nós temos 66 livros. Os demais que foram, né, até alguns escritores, né, escreveram, aconteceu nesse período, mas eles não foram canonizados. É chamados, quem lembra? Apócrifo. Porque não tem aprovação da inspiração, não teve a aprovação da inspiração daquele que habita em nós. Quem é que habita em nós hoje? O Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Deus, Ele inspirou homens em épocas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes. Cerca de quantos homens? 40 homens, né? E a Bíblia levou aproximadamente 1.500 anos para ser escrito. A Bíblia levou aproximadamente 1.500 anos. Então temos aí 2.000 e poucos anos, juntando com 1.500. Bota aí 3.500 e poucos anos a Bíblia Sagrada. E vale salientar que ela é o livro mais vendido no mundo e é o livro mais atualizado de todos os tempos, de todas as épocas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cumprindo o que Jesus falou no seu testamento, ele deixou muita coisa, muitos ensinamentos, muitas alertas, muitas advertências. E uma das coisas que ele deixou no seu testamento é que passaria os céus e a terra, mas quem não ia passar, quem não há de passar? A sua palavra. As escrituras sagradas não vão passar sem antes que se cumpra tudo. Então, podemos abrir mão de todas as coisas, menos da palavra de Deus. Ok? Menos da palavra de Deus. Então, está aí, claro, o porquê desse período aí, né? Que a gente no dia a dia vai manuseando a Bíblia, sempre quando abre aí na divisão, né, do velho e do novo, e tem sempre uma folha em branco. Eu sei para que colocar isso aqui, mas tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um porquê e para quê? Até aqui entenderam, juniores, o que é testamento? Ficou claro aí? Então vamos lá. Alguém se habilita de vocês aqui, né? Das quatro. Alguém se habilita aqui de vocês passar o entendimento para a gente do que é testamento? Vamos lá, Rei? Débora, toma. Como você entendeu o que é testamento? Que aí foi o que aconteceu, o que Deus ficou aí nesse meio, e Deus ficou como? Deus ficou em silêncio. Ninguém ouvia a voz de
de um mensageiro de Deus em nenhum canto. Houve um tempo de silêncio. E aí, quando vai ser passado a apostila para vocês depois, no final, vocês vão ver aí que houve os reis que vieram, levaram Israel para a Babilônia. Vocês vão ver o período do exílio babilônico, né? E teve muitas coisas. Por exemplo, nesse intervalo, só dando uma recapitulada aqui, uma pincelada rápida, né? Teve a revolta dos macabeus, que foram um povo que nesse período antibíblico, entendeu que Deus estava em silêncio, não ficou parado de tudo. Os povos continuaram, né, vivendo e fazendo e acontecendo. Só que com relação à história bíblica, né, o que estava sendo inspirado diretamente por Deus através do seu Espírito, houve essa cessada. Até chegar a quem? Até Jesus chegar na terra. Até a vinda de Jesus. Foi aonde deu o ponto de partida. Só concluindo aí. Então Jesus chegou na terra. Aí agora a história é o quê? Continua, mas só que agora é o quê? Por quê? Do novo, justamente do novo. Porque o velho tinha o quê? Se encerrado em Malaquias. E agora Jesus ia deixar o quê? Jesus ia atestar o novo, né? Começar o novo. Que é o quê? Desse tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus, fora a palavra graça, é o tempo do quê? O que a gente fala na ceia do Senhor? O vinho é o que? Lembra? O que representa o vinho? Aliança. Então, aqui é o que? No Novo Testamento, a nova aliança. A velha aliança foi de Gênesis até Malaquias. Foi a velha, a antiga aliança, que foi com o povo de Israel, que foi a aliança chamada o quê? 3 letrinhas. 3 letrinhas. Lei. Eu gosto de sempre para a gente ir recapitulando, né? Porque coisas que a gente já viu, mas para a gente ir recapitulando, que a aliança da lei, e nós agora estamos na aliança da graça e paz. Estamos na aliança da graça de Deus, na dispensação do Espírito Santo. Então nós estamos no período da aliança da graça de Deus. O que significa graça? Favor não merecido. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos. A matriarca Rebeca queria fazer alguma colocação naquela hora? Não? Ela queria fazer. Sim, Débora. Sim. Quando Jesus ficou escolhido para os anos, Sim. eles ainda continuaram houve uma parada, né? Houve como eu acabei de falar, o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. E eles tinham um profeta, como eu falei aqui, que 40 homens escreveram a Bíblia, em tempos diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, em circunstâncias diferentes. Quando eu falo circunstância, que no campo estava chovendo, o outro estava, né, fazendo sol, estava acontecendo uma coisa, no outro lugar estava acontecendo outra, mas tinha outro ponto aí, que tinha profetas que eram contemporâneos. Vamos lá, uma pessoa contemporânea quer dizer o quê? Uma coisa que é contemporânea. Por exemplo,
eu sou contemporâneo do tempo do diabo. Por que eu sou contemporâneo do tempo do diabo? Sim. Que viveu na mesma época, mesmo em tempo e em lugares diferentes. Quando a Bíblia fala assim, o profeta Malaquias foi contemporâneo de Miqueias. Está dizendo o quê? Viveu no mesmo ano em locais diferentes. Isso. Um aqui no Rio de Janeiro. Sim, A isso toda aí. coisa 2022. Isso aí. Isso aí. Hoje a diaconisa Casa é contemporânea da sua prima, aquela Fernanda. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque elas estão professando a mesma fé, servindo ao mesmo Senhor Jesus, só que o quê? Uma no Rio de Janeiro. Uma no Rio de Janeiro e outra no outro Rio Grande do Norte. Né? 2 rios mais 2 rios diferentes. Por quê? Porque estado diferente, cultura diferente, né? Muita coisa diferente, né? Aonde vocês estão alcançando, né? o que está sendo abordado. Então, quando falar assim, que o profeta Isaías foi contemporâneo de Ezequiel, é porque eles viveram no mesmo tempo, só que um do outro em lugares diferentes. Mas os mesmos profetizaram coisas parecidas para o mesmo objetivo. Por exemplo, os dois profetizaram por Deus, usado por Deus, profecia a respeito de quem? De Israel no período lá na Babilônia. Ok? Está entendido aqui? Mais alguma pergunta? Isso tem que ficar muito claro para quando vocês, numa gincana, numa dinâmica aí da Bíblia, vocês ficarem afiados, e arrematarem a maioria dos planos. Só uma descontração aqui. Sim, pode ver. Isso. Vamos lá, só deixando mais, esclarecendo mais um pouco. Lembrando que de Gênesis a Malaquias era o período do Pai, Deus, era Deus, tratando com o povo. Jesus vai tratar com o povo onde nós estamos, em que nós éramos, no Novo Testamento. Jesus é o autor do Novo Testamento, só não foi o escritor. Ok? Então, nós vamos chegar lá nos escritores. Jesus é o quê? É o autor. O Novo Testamento atesta de quem? Quem foi que morreu? Jesus. Ok, Débora? Está explicado? Deus no Velho, Jesus no Novo. Jesus, depois de Jesus no Novo, ele fala o que em João 14? Que ele rogaria ao Pai e enviaria quem? O Espírito Santo. Então, quem é que está acompanhando a igreja hoje? Quem é a igreja de Jesus? Ela é o que de Jesus? Quando se fala de casamento, ela é o que? A noiva. A noiva precisa, a noiva terrena precisa de um maquiador? Sim ou não? Sim. A noiva da terra precisa de me ajuda aí, Vestido bonito. um vestido bonito precisa. Quem faz o vestido? Quem faz o vestido? A costureira. Mas tem que ter um estilista? Tem que ter um estilista, A noiva precisa de todo o ornamento, ficar bem bonita. Véu bonito. Um véu. Uma sandália. Aí vamos lá, os profissionais. Tem o quê? O estilista, o costureiro, vamos lá. Maquiadora. O maquiador. Manicure. Design de sobrancelha. Design de sobrancelha. Manicure. Manicure, vai contando. Esteticista, manicure, pedicure, vamos lá. Cabeleireiro. Também.
o Espírito Santo que está fazendo tudo isso na minha e na tua vida. Amém. Glória a Deus. Eu vou, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho, mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador, que estará com vocês até a consumação do século, ou seja, até o final, onde nós vamos ser arrebatados. É verdade, porque no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, né? Ele não atuava no Antigo Não, Testamento. diretamente não. Não, diretamente não. Então, você vê, quando Deus ficava em silêncio, ele ficava em silêncio. Sim, Não isso aí. falava. Imagina, você viveu hoje sem ouvir Deus falar. Vamos imaginar. Hoje a gente tem o Espírito Santo que fala com a gente, ele habita dentro de nós, né? Às vezes a gente está na mente até a Raia está falando sobre isso hoje. Porque às vezes ela fica triste, ela vai igual com o louvor, começa a louvar e aquela tristeza vai embora. Antigamente não tinha isso no Antigo Testamento. Então como é que Jesus é maravilhoso, né? Ele deixou o Consolador para a gente não se sentir órfão, sozinho, como o povo do Antigo Testamento se sentia. Sim, Né? isso aí. A gente não tem essa orfandade, né? No Antigo Testamento. Isso né? aí. Interessante também quando a gente pega, né, a gente pensa a palavra, pensamento, atitude, né? A gente pede perdão e não perdão assim. Mas com o Espírito Santo não há perdão, né? Sim, isso aí. Pecar com o Espírito Santo E é a blasfêmia. É a blasfêmia. Então, veja que quanta coisa, né, vai levando a outra. Né? Então, tudo tem um porquê e para quê. E Deus ele vai se utilizar da natureza, né, da coisa material para explicar, para dar uma noção. Né? Só dar um parecer, porque as coisas do céu é muito finas e profundas. Mas ele nos dá a conhecer muita coisa através do seu testamento. Ele deixou o quê? Atestado. Está acontecendo hoje. Aconteceu ontem. Está acontecendo hoje. E vai continuar acontecendo amanhã. A palavra de Deus se cumpre. Então, nesse período ainda interbíblico, foi acontecendo muita coisa. Aí veio revoluções, homens se levantaram, né, para fazer campanhas de civilizações, como Judas Macabeus. Depois os irmãos deles assumiram, Jonatas, Simeão, né? Vamos ver também que aí entra os livros, né? Os escritores, que são os escritores apócrifos, que eles escreveram, mas não tem inspiração, né? Não tem o selo do Espírito Santo e não tem, né, a assinatura de Deus nessa escritura desse livro. Por isso que você vai ver que eles foram acrescentados em uma Bíblia aí, mas não tem espiritualmente autoridade, né, e o atestado de Deus ou de Cristo Jesus nesse livro. Então é conhecido os canônicos, que são 66. Então nós estamos falando dos 27, né, de Mateus a Apocalipse, né? De Mateus a Apocalipse. E aí entra a herança, né? Fala da herança que Jesus nos deixou no Testamento. Qual foi a herança que eu falei? Nós estamos vivendo hoje o quê? A graça. Mas nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, que aborda a graça de Deus, certo? Então, a riqueza maior que Jesus nos deixou foi o seu Evangelho, no contexto de Mateus a Apocalipse. Ok? Então, só tenha atestamento porque alguém morreu. Né? Alguém morreu. E aí a gente está sempre vendo esses casos aí acontecerem, que fulano morreu e deixou o testamento lá, e agora a família vai, né,
abrir o testamento, vai ler, né? Entendeu? E geralmente se contrata um advogado, não é isso? Para fazer todo esse inventário aí do testamento, né? Então vamos lá. Instituições existentes na época de Cristo. Agora nós estamos na época de Jesus, no tempo de Jesus, né? Vamos lá. Quando falamos de instituição, vamos dar um exemplo. Me dá um exemplo aí de uma instituição. Primeira instituição aqui que o panorama aborda é o Sinédrio. O Sinédrio, para vocês terem uma ideia, o que era o Sinédrio? Era o Supremo Concílio dos Judeus. Ou seja, se tratava o quê? De um tribunal religioso que pertencia a quem? Aos judeus. Tudo religiosamente era tratado aonde? Nesse Sinédrio, nesse tribunal, né? Dos judeus, né? Quem eram os seus membros, né? Surgiu nos tempos de Esdras e de Neemias. Quem foram eles? Escritores da Bíblia, tanto que tem o livro de Esdras e o de Neemias lá no Antigo Testamento, né? E tinha a missão de zelar pela pureza religiosa do povo judeu. Qual era a missão do Sinédrio? Era zelar da pureza, da integridade religiosa do povo judeu, certo? Instituição no Brasil. Supremo Tribunal Eleitoral é uma instituição que diz respeito ao quê? Que cuida de quê? Da questão do eleitorado, né? Dos votos aqui do Brasil. Tem aí o Supremo, né? O Supremo, que é o Supremo que rege, ou seja, que julga os casos dos políticos, não é isso? As causas, questão política do governo federal, é por o Supremo, isso é uma instituição. Então essa instituição do Sinédrio era exclusiva do tribunal religioso dos judeus, né? Seus membros eram presididos pelo sumo sacerdote, primeiro, pelo sumo sacerdote, que era quem eram os sacerdotes? Eram os eram os que presidiam no templo, ou seja, os sacerdotes eram os que ofereciam os sacrifícios e os holocaustos pelos pecados do povo no templo, né? Vinham os sacerdotes e vinha também constituía-se de 70 membros. Quantos membros era constituído, formado essa instituição? De 70 membros. Entre sacerdotes, nobres fariseus, saduceus e espíritas, que eram outros grupos religiosos, né? Então, desses 4 grupos era que formava os 70 líderes no tribunal religioso, e que esses homens, que esses grupos vão perseguir Jesus até a hora da sua morte, ok? Então, nós vimos aí o tribunal religioso, o Sinédrio, grupos religiosos que existiam naquela época, como nós vamos ver, que era os saduceus, fariseus, os herodianos também era outro grupo. Tinha muito grupo, né, religioso na época de Jesus.
Hoje, nos dias atuais, existe algum grupo religioso? É até uma brincadeira, né? Perguntar isso, né? Parece até uma brincadeira. Hoje tem se multiplicado os grupos religiosos, cada um defendendo uma coisa, né? E muitas vezes os seus próprios interesses, né? Os escribas também. Outros grupos existentes nesse período de Jesus, que não era menos importante, né? Não foi colocado nas escrituras sagradas, como os essênios, né? Era outro grupo também, os zelotes, né? Em algum momento a Bíblia vai falar, como em Mateus 10, 4, ele fala, em Lucas 6, 15, vai falar também sobre os zelotes. Zodoquistas também era outro grupo. Vamos lá. Literaturas produzidas no período interbíblicos, que era justamente foi os livros apócrifos, como a diaconisa já citou ali. Durante o período de silêncio, lembra? O período de silêncio profético, voz profética nenhuma, né? Surgiram muitos apócrifos, algumas obras sobre as tradições judaicas, como a Misna, a Gemara, a Cambala e outros, escritos, né, em hebraico, aramaico e grego, e adotados posteriormente no período interbíblico neotestamentário, né? Os livros apócrifos do Antigo Testamento contêm história fictícia e literatura de sabedoria humana, né? Então, nesse período aí vieram justamente esses livros que não têm reconhecimento nem atestamento divino, né? Vamos lá. Estrutura do Novo Testamento. Vamos lá para o canon, né? O canon do Novo Testamento consiste dos livros aceitos pela igreja primitiva. Que igreja é essa? Está falando de qual igreja? A igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos. Ok? Lembra daquela igreja que tinha comunhão no partir do pão, que tudo era nosso entre si, não era meu, né? Não era eu tenho, eu posso, é nosso, nós temos, né? Então, era aquela igreja que vivia na comunhão do partir do pão, a igreja que seguia os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos seus apóstolos posteriormente, ok? Então, igreja primitiva com escrituras divinamente inspiradas, né? O termo canon a princípio significava vara de medir, mas terminou adquirindo o sentido metafórico de padrão. No que tange o Novo Testamento, refere-se àqueles livros aceitos pela igreja como o padrão autoritativo de crença e conduta, ok? Então entra justamente o canon, que se trata dos 27 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e tem autoridade divina.
né, atestada, né, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Como os cristãos, a princípio, não contavam com quaisquer dos livros que figuram em Novo Testamento. Eles dependiam do Antigo Testamento, de uma tradição oral acerca dos ensinamentos da obra remidora de Jesus e de revelações diretas da parte de Deus. Aqui é que no tempo do Antigo Testamento, o que acontecia? Como ela falou ali, que não tinha o Espírito Santo morando, habitando, o Espírito Santo ele vinha sobre o quê? Ele vinha sobre o dia a dia, né? Deus tomava o homem naquele momento, operava o que ele tinha que operar, o seu propósito, o Espírito Santo, né, era recolhido. Mas no Novo Testamento hoje a história mudou completamente. O Espírito Santo habita em que hora nós temos? 3:30. 2:30. Vamos mais um pouco. Vamos lanchar um pouquinho, tomar um refrigerante, Isso. fala com o Um pessoal. café. Você que está aí acompanhando conosco, nós vamos dar agora uma pausa aqui, né, para uma água, um café, e logo após a gente retorna. Graças a Deus e paz. Eu também. Renata, Para dar Soraya e dando coração, eu direto, para poder chamar o povo. Coloca coração. Tem que colocar para o pessoal eu colocava vir. direto, dentro assim, ó. Aí até eu gostei, né? Porque ela passava